Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não trago aqui pro canal um vídeo falando de adoção, né? Se você chegou nesse vídeo através desse tema, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Manuela, eu tenho 30 anos, eu sou mãe por adoção, através da adoção tardia de duas meninas, uma de 10 e a outra de 12 anos. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Ore, em outubro do ano passado já fez um ano que estamos juntos com as nossas filhas, né? E logo vão se completar 2 anos. Muita coisa mudou. Eu trouxe algumas atualizações para vocês já no comecinho, né? Como estava sendo. Passamos por algumas dificuldades, né? Tem até vários vídeos aqui no canal falando que uma delas falou que não me amava. A gente tava penando, gente, realmente, né? Mas o que fez diferença na nossa vida, em todo esse caminho, foi realmente a terapia. Isso mesmo. Todos aqui começamos a nos tratar com psicólogas. Então, eu e o Leandro temos uma psicóloga só pra gente e temos outra psicóloga que trata as meninas, então uma de cada vez, e também conversa comigo, eu desabafo com ela. Desde quando começamos a fazer a terapia, muita coisa se abriu assim no nosso universo materno e paterno. Então, se eu pudesse te dar uma dica de coração, é que você tenha acompanhamento psicológico desde o começo e, se possível, tenha esse acompanhamento também antes da adoção, que faz toda a diferença. E procure também profissionais especializados nessa área, como por exemplo, a nossa psicóloga, a psicóloga do casal, ela é mãe por adoção. E a psicóloga, que é psicóloga das meninas e minha também, ela trabalhou muitos anos em abrigos. Então, pessoas que tenham certa vivência com isso, lembrando que sempre tem assim, né? Tem vários psicólogos e cada um segue uma linha de pensamento. Então, você vai com aquele que você se sente mais confortável para poder se abrir. A chegada das meninas trouxe muita adaptação nas nossas vidas, né? Elas estão, né, desde o começo até agora aprendendo a ser filhas, nós estamos aprendendo a ser pais. Então, errar dentro desse processo, como qualquer via de maternidade e paternidade, é normal, né, gente? É normal, a gente vai errar, mas sempre na intenção de tentar fazer o nosso melhor, mas a gente nunca vai saber de tudo. Eu falo que assim, na adoção, né, tanto para uma gestação que as pessoas dizem típica, né, que é a gravidez mesmo, por mais que você se prepare, você só adquire experiência no chão da vida, né, no chão da maternidade. E foi isso que aconteceu. As meninas chegaram, a adaptação foi um pouquinho complicada. Eu lembro que a minha mais velha, ela ficou bem fechada no mundo dela durante mais ou menos aí um mês. Eu não podia pentear o cabelo dela, ela andava com o cabelo todo relaxado, as roupas relaxadas. Enfim, gente, tudo que vocês pudessem imaginar. Aí um belo dia ela acordou, falou: mãe, pentei meu cabelo, penteei. Mas ela falou: faz um penteado. E assim, a vaidade foi chegando conforme os dias. Ela foi vendo o meu exemplo também, o fato de gostar de se cuidar, né? Ela era um pouco, eu digo as duas até, um pouco mais fechadas nesse quesito de aceitação de mãe, porque o caso delas é um pouco diferente, né? Geralmente as crianças convivem mais com a genitora do que com o genitor, e no caso das minhas filhas é o contrário. Eu não posso abrir muito, né, gente? Porque eu não sei até onde os meus vídeos do YouTube vão parar realmente. Mas a única coisa que eu posso contar pra vocês é isso, né? Eles nunca tiveram a figura de pai e mãe de verdade, né? Porque eu costumo dizer também que dar à luz, gente, pôr no mundo, cachorro, gato, lebre, faz, né? E a missão mais difícil realmente é criar, é educar, ensinar princípios, valores. É muito, muito difícil mesmo. Eu só fui aprender isso com a maternidade. Eu achava que fosse ser super fácil, não que não seja, tem dias que são mais leves, mas no geral, educar é complicadíssimo, é muito difícil. É falar 1000 vezes a mesma coisa, ainda assim a criança ir lá, errar, enfim, é difícil, né? Então, não tiveram essa figura. Então, as duas tiveram um pouco de dificuldade com a aceitação da parte materna. A parte paterna, ela já tinha um pouco mais de facilidade, né? Então, tivemos enfrentamentos nessa questão aí, de eu tentar colocar minha figura como mãe. Mas isso, o tempo, acaba que acontece, né? Só ter paciência. Gente, na questão que antes eu não tinha paciência, né? Queria que acontecesse. Mas é que, assim, acontecem muitas coisas que realmente você não está preparado. Por mais que você leia, por mais que algumas coisas eu soubesse que iriam acontecer, eu não imaginava que aconteceriam com tanta intensidade, que os testes fossem
tantos, porque as crianças, quando chegam para adoção, elas realmente testam os pais para ver se elas estão seguras, se os pais não vão, né, citar a devolução, né, não aguento mais você, sabe? Então elas testam mesmo. Eu falo para vocês que as minhas, elas continuam testando até hoje, ó, 1 mês e outubro deu 1 ano, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 1 ano e 4 meses. Elas continuam testando, só que os testes mudam e acaba que você se acostume, você já entende algumas estratégias, né? Que daí já dá para ser conversado. Mas, assim, uma das minhas filhas, a que teve mais dificuldade com a aceitação de figura materna, foi a minha filha mais nova, que realmente é que a gente tem um pouco mais de dificuldade até hoje, né? De realmente ela ter aquela sensibilidade de ter um coração ensinável. Então, é um pouquinho mais difícil penetrar ali no coração dela. Apesar que, assim, gente, ela é um doce de menina, muito especial, alegre, divertida, extremamente inteligente. Mas os percalços da vida acontecem, né, gente? Com filhos biológicos, filhos que chegam através da adoção, tô arrumando aqui a iluminação para vocês. Com filhos biológicos, filhos que chegam através da adoção, isso daí não tem parâmetro, não tem como medir. Filho dá trabalho, filho, acabou. Então, o acompanhamento psicológico nós iniciamos exatamente por conta dessa dificuldade, né, com todas as demandas que ela estava oferecendo para a gente, e foi de extrema importância, né? Então, a psicóloga nos ajuda a entender, assim, alguns gatilhos que ela tem, né, que desenvolvem isso. Conversa com ela, acabou que ela conseguiu se abrir, chorar um pouco, contar como ela se sente. Então tem sido muito importante. Os dias têm sido mais leves do que do começo. Para quem me conhece aqui desde o começo do canal, gente, sabe que eu era super ativa. Mas com a maternidade, os vídeos diminuíram, porque a demanda é muito grande, por mais que você fale. Mas você tem filhas que são grandes, né? Uma de 10 e a outra de 12 anos. Mas a demanda, sim, continua sendo grande. Para vocês terem ideia de como foi tudo, quando a Maria chegou, que é a mais velha, estava quase repetindo de ano, do 6º ano. Então eu fui professora, gente, imagina, em casa, sem lembrar muita coisa, mas eu fui professora. Ela não escrevia assim direito, em uma ortografia muito ruim, escrevia palavras extremamente erradas, sabe? Tipo cirurgia, ela escrevia cirurgia com S, e além de escrever, falava errado. Desse 1 ano e 4 meses para cá, isso mudou completamente, né? Uma coisa que elas sempre gostaram em comum é a leitura. Então, assim, a gente incentivou a leitura, e o fato de ler, elas conseguem hoje em dia falar melhor e escrever 1000 vezes melhor, assim, questão de fazer resumo de livro da Bíblia mesmo, e assim, de 3 páginas que às vezes é feito, vamos supor assim, 3 páginas que é feito, tem um erro de português, entendeu? Então a demanda foi grande. Eu fui mãe, fui professora, e é de uma hora para outra, porque um dia eu acordei, eu não tinha filhas, à tarde eu tinha responsabilidade com janta, que antes, assim, né, se o Leandro jantava, a gente jantava, se não jantava também, muito que bom, mas aí você tem 2 seres que dependem única e exclusivamente de você. Então é uma mudança muito grande. O que eu aconselho os pais que estão na fila de adoção é o acompanhamento psicológico antes da adoção, durante, né, toda a adaptação, e no pós-adoção também, que faz toda a diferença. Fez com que eu entendesse também muito mais as minhas filhas, né, porque a gente não passa nem 1% do que as crianças abrigadas realmente passaram, né, então é questão também de entendimento. Hoje em dia, como eu falei para vocês, as coisas estão um pouco mais leves, mais tranquilas. Não significa que não existam os embates, as dificuldades, os percalços, porque existem, gente. Como todo filho, realmente, né? Esses dias uma pessoa me parou, ela olhou e falou, são as cerejinhas, que é assim que a gente chama elas carinhosamente. Eu falei, são. Ela falou, e elas são tranquilas? Aí eu fiquei pensando assim, gente. Falei, são doce, né? Porque tem criança que dá trabalho. Eu falei, isso mesmo, criança, né? Filho em si dá trabalho, gente. Independente se chega por via de adoção ou não, dá trabalho. Mas, assim, é unânime, de todos os lugares que a gente vai, as pessoas falam, nossa, a educação delas é impecável. Mas, ó, para chegar nisso, meu bem, é suado. Uma das outras perguntas que vocês sempre fazem aqui é porque elas não aparecem, né? Teve até uma pessoa que questionou. Eu acho estranho, porque as outras blogueiras que falam de adoção, os filhos aparecem. Mas elas falam de adoção, os filhos aparecem, porque elas começaram a falar de adoção exatamente depois que o processo foi finalizado. Então, para a criança aparecer é muito mais tranquilo.
Hoje em dia, o nosso processo ainda está acontecendo, ele não foi finalizado. Nós temos a guarda definitiva das meninas, tá? Inclusive, foi feita uma nova certidão de nascimento, onde tem uma observação da perda do poder familiar realmente. Deixa eu passar o ônibus. E de nós como os guardiões, como tutores, entendeu? Mas a adoção finalizada, né, com certidão de nascimento, documento delas, assim, com na filiação lá, Manuele, Leandro, na parte dos avós também, o nome dos avós, ainda não aconteceu. Por isso eu não posso expor elas aqui na internet, gente, porque vamos falar assim o português claro para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas não entendem. É como se eu pegasse, vamos supor que você aí que tá me assistindo tem um filho, eu pegasse seu filho e ficasse mostrando ele todos os dias no meu vlog, sem eu falar, para de mostrar, tá mostrando meu filho. Infelizmente é assim, né? Como elas no papel ainda não tem lá o nosso nome, não tem como a gente mostrá-las para vocês, gente. Já revelei o nome, falo às vezes nome e apelido misturado aqui nos vlogs, porque é realmente para confundir, porque eu não sei quem assiste, entendeu? Então vocês precisam entender o meu lado também, que às vezes as pessoas questionam, nossa, tá estranho, como se a gente não estivesse fazendo as coisas legalmente. E tudo ocorreu legalmente desde o começo, porque vocês acompanharam aqui, né? Todo o nosso processo de adoção, inclusive toda a minha vida desde 2016, né? Então, quem tá aqui sabe do que eu tô falando e sabe muito bem que o processo corre de uma forma legal, gente. Agora, quando você vai poder mostrá-las? Não sei. Pode ser que agora, no meio dessa gravação, o fórum me ligue e fale, ó, acabou o processo, finalizou, né? Vamos fazer nova documentação, agora sim, né? Mas eu não tenho um prazo. Mas o que eu faço? Eu sempre mostro o que eu mostro com emoji, né? Para vocês participarem do dia a dia. Gente, esse foi o vídeo que eu quis tirar um pouco de dúvida de vocês, né? Sobre algumas questões relacionadas ao nosso processo de adoção. Não é fácil, mas ser pai e mãe não é fácil, gente. Não é que não é fácil adotar, e adotar é difícil, porque essas crianças, não, gente, não é fácil ser pai e mãe. Ser pai e mãe é a coisa mais complicado na Terra. E ser mãe é 1000 vezes, 1000 vezes mais difícil, 1000 vezes mais difícil, porque às vezes o pai, por conta de trabalho, né, gente, acaba que fica um pouco mais ausente, então as responsabilidades, né, nessa questão de educação mais cotidiana, né, fica sobre a mãe, realmente, como é o meu caso aqui, deve ser a realidade de muitas mães. Então, assim, é difícil de você ter que falar 1000 vezes e a criança fazer, né? Um caso, vamos dar um exemplo para vocês rapidinho. Meu esposo falou para minha filha mais nova, ó, você tá indo para uma escola nova, que é uma escola estadual, tem mais séries juntas, né? Então tem alunos maiores, é uma escola grande, com escada. Evita correr, para não cair, porque se você correr vai acontecer, né? Você pode sofrer um acidente, tudo. Primeiro dia que eu fui buscar ela na escola, ela me viu que ela fez, saiu correndo. No lugar assim, tava todo molhado, porque tava chovendo. Aí só escutei a inspetora, não pode correr! Mas o quê? Quem olha fala, né? Não dá educação, mas a gente ensina, gente. É que eles fazem do jeito deles. O que a gente vai falar, não é mesmo? Então é assim, é difícil, porque você fala uma vez, fala outra vez, fala 1000 vezes. Tem coisas que parecem óbvias e que pra eles não são. Por exemplo, a minha mais nova, ela chegou lá, não sabia descascar laranja. A minha mais velha, até hoje, ela não tem coordenação para tomar um sorvete na casquinha, que deixa pingar tudo. É como se fosse uma criança, né? Eu consigo enxergar isso. Como se fosse uma criança de 1 ano, 2 anos, aprendendo a tomar o sorvete na casquinha. Tem, assim, pequenas coisas que, nossa, mas já tem 10 anos, tinha que estar sabendo. E não, porque não foram devidamente simuladas, né, da forma que deveria ser, do que uma criança que nasce realmente num seio familiar, numa família de verdade, né, que tem essa função aí de educar e criar. A mais nova, minha mesmo, ela não chegou assim com 0 de coordenação. Então ela, pum, do nada batia nas coisas, dificuldade de escrever com caneta. Então essa coordenação motora mais fina não existia, né? Então o fato de abrir uma caixinha de leite, por exemplo, já era mais difícil, mas eu sempre estimulei. Ela é canhota, então, por exemplo, vai pegar a jarra de suco, né? Eu sempre falo para as pessoas, deixa que ela consegue, por mais que derrube, deixa que ela consegue. Então tem tudo assim, tem tudo isso, né? Responsabilidade de criar, de educar e também estimular, orientar, porque elas são 2 mocinhas, as duas já são mocinhas, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, tem tudo isso, tem a questão de você, né, essa parte da adoção tardia, eu queria compartilhar inclusive com vocês. Tem a parte de você ensinar questões que eram questões da infância realmente,
e de você já tentar entender e falar sobre questões da adolescência, questões de infância, onde a criança já sabe descascar uma laranja, né? Onde ela já sabe, já aprendeu a abrir uma caixinha de leite, aprendeu a tomar um sorvete na casquinha, entre outras coisas. Já tem mais coordenação, consegue levantar. A mais nova nem dobrava, assim, gente, para levantar. Só para vocês terem ideia. E tem as questões da adolescência, né? De falar sobre, olha, quem que pode tocar na sua parte íntima? Quem que pode falar isso? Não pode, ó, isso daqui é abuso, olha, os namorados, vai conversando sobre gostar, sobre paixão, sobre sexo, porque eu converso sobre tudo isso com elas. Então você fica nesse meio, né? Elas são grandes, são adolescentes, mas eu tenho que entender que essa parte de estímulo e muitas coisas de infância que crianças que nascem numa família de verdade, num seio familiar ali bem estruturado, essas crianças tiveram, mas as minhas não tiveram. Então cabe a mim ensinar um pouco do que já passou e instruir um pouco para o que vai acontecer. Foi aqui em casa que elas conosco, elas foram a primeira vez em restaurante, conosco que elas tomaram milkshake pela primeira vez, fizeram várias coisas pela primeira vez conosco, gente. Então tem muitas primeiras vezes também na adoção tardia. Não pensa você que só porque a gente não teve bebezinho, a gente não passa por primeira vez, não, porque tem o primeiro mãe, né? As minhas, no caso, nos chamaram de pai e mãe desde o dia que a gente se conheceu, mas tem o primeiro mãe, o primeiro eu te amo. Então tem muita vivência nisso, né? E é isso, gente, quis compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, tá? Que daí eu venho, respondo para vocês com mais calma, sugestão do que eu possa falar de adoção aqui também, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau.